Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, cá estamos de novo para mais um Política Impura. Connosco, Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Como estás? Vamos começar já com a primeira notícia da semana. De acordo com o Governo, a receita da administração pública cresceu 2,5% entre janeiro e junho, impulsionada sobretudo pela atividade económica, e a receita líquida do IVA sobe 4,4%. São boas notícias. Sim, os resultados foram publicados, os resultados da atividade económica do primeiro semestre no país, e esses resultados são bastante animadores. Aliás, depois disso até foi feita uma revisão por parte do Banco de Portugal das perspectivas de crescimento, e essa revisão foi em alta, prevendo um crescimento este ano de 2,6%, quando inicialmente eram previstos apenas 2,3%. Portanto, há aqui uma perspectiva agradável de futuro para o país. A receita da administração pública cresceu 2,5%, a despesa cresceu apenas 1,3%, muito influenciada pelas despesas do Serviço Nacional de Saúde, o que pode ser uma boa coisa. O Serviço Nacional de Saúde está muito em questão neste momento, com uma proposta de uma nova lei de bases do Serviço Nacional de Saúde e que está aí a ser discutida. Foi produzido um documento extremamente interessante sobre a nova lei do Serviço Nacional de Saúde pelo ex-diretor nacional de saúde, o professor Constantino Saclarides, e foi um dos subscritores desse, salvo o primeiro subscritor, juntamente com a ex-ministra Ana Jorge, que pretendem colocar o Serviço Nacional de Saúde nos termos em que ele foi pensado por António Arnaud, e agora com os acréscimos que Arnaud e o João Semedo, o saudoso João Semedo, apresentaram numa obra que fizeram publicar recentemente. Ora, isso são boas notícias. E esta tendência de crescimento é para continuar? Eu penso que esta tendência de crescimento é para continuar. Esta tendência de crescimento, o crescimento da economia portuguesa vem a verificar-se já desde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, é o quinto ano consecutivo. É certo que habitualmente os economistas consideram que para recuperar aquilo que uma recessão produziu de negativo na economia, a quebra do PIB durante o período de recessão, terão de passar um número idêntico de anos para a recuperação. Ora, estamos agora, de certo modo, a recessão começou em 2010 particularmente, mas já era visível em 2008 e 2009. E agravou-se com a entrada da Troika. Agravou-se com a entrada da Troika. Felizmente, estamos a recuperar. Impulsionados não só pelo turismo, mas também, e isso é muito importante, pelas exportações. E particularmente, há um índice muito importante que revela a dimensão da recuperação do tecido empresarial, que é chamada formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo é mais ou menos que o conjunto das máquinas, da maquinaria e dos instrumentos de produção que se adquiriram nos últimos tempos. Estamos a falar concretamente no semestre que acabou agora em junho, quer máquinas novas, quer máquinas de substituição das antigas.
Ora, a formação bruta de capital fixo cresceu cerca de 19,5%, o que é uma boa notícia, porque a formação bruta de capital fixo significa modernização da economia portuguesa. Portanto, não é só pelo turismo, que está a dar um impulso muito grande à economia portuguesa, mas também o desenvolvimento económico em si, das empresas industriais, da capacidade competitiva dos portugueses no estrangeiro, que tem melhorado bastante. E tudo isso é uma boa notícia. O déficit situou-se em cerca de 0,9%, que é o déficit mais baixo em democracia, e o Governo aponta para a possibilidade de, no final do ano, ter um déficit de 0,7%. Isso é excelente e significa que nós teremos, então, um saldo primário, que é a diferença entre a despesa e a receita, ou a receita e a despesa antes dos juros, melhor dizendo, receita e despesa, a diferença entre a receita e a despesa antes do pagamento dos juros, o saldo primário é largamente positivo. Foi de cerca de 1.565 milhões de euros no primeiro semestre. Isso é uma excelente notícia, porque permite-nos ir liquidando a dívida, permite-nos baixar o custo da dívida contraída, a substituição da dívida. Portugal pediu agora, é lamentável é que tenha de pedir. Isto só demonstra até que ponto a Troika, no fundo, não pretendeu os interesses do nosso país, mas pretendeu ganhar dinheiro com o nosso país. Não foi ajuda nenhuma, bem pelo contrário. Portugal, para amortizar a dívida ao FMI, tem de que pedir autorização à Troika para fazer essa amortização. Isto é, Portugal, que pode pagar juros mais baixos do que aqueles que paga o FMI, amortizando, e já poupou com essas amortizações ao FMI, ao longo destes anos todos, já poupou cerca de 1.300 milhões de euros em juros, e Portugal pode continuar a poupar em juros desde que faça a amortização da dívida, mas tem que pedir autorização à Troika para fazer a amortização da dívida. Isso é o sinal de que a intervenção da Troika em Portugal não foi para proteger Portugal, essencialmente, mas foi para beneficiar outros interesses. Ora, por outro lado, Portugal tem conseguido constituir uma almofada financeira, isto é, reservas em dinheiro para qualquer coisa, qualquer imprevisto que aconteça, reservas em dinheiro bastante substanciais, e Portugal prevê que com a subida do rating da República por parte da Moody's possa diminuir essa reserva, que são reservas que o país tem, que permitem que os juros sejam baixos, mas ao mesmo tempo também custam dinheiro. Embora os juros sejam baixos, custam dinheiro ao Estado. Ora, assim sendo, se Portugal conseguir este mixing de baixas de juros, baixa das taxas de juro nos empréstimos que contrai, amortização dos empréstimos que obteve da Troika através do pagamento antecipado da dívida, e substituição da dívida mais cara, nomeadamente ao FMI, por dívida mais barata, contraída junto das entidades nacionais até, que é muito importante, a substituição da dívida pública portuguesa, em vez de ser dívida internacional, ser dívida contraída para os portugueses, porque isso significa que, ao amortizar a dívida, é dinheiro que fica cá dentro e vai rolar para a nossa economia, vai produzir efeitos dentro da nossa economia. É muito importante a substituição da dívida externa por dívida interna, dívida do Estado externa por dívida do Estado interna, porque isso beneficiará depois a nossa economia. E é tudo isso que o Governo está a fazer. No entanto, tenhamos em conta que há
os economistas dizem que há 55% de probabilidades do país entrar em recessão a cada 5 anos. Ora, se isso acontecer, nós poderemos eventualmente vir a entrar numa recessão em breve. Mas penso que isso não vai acontecer porque, efetivamente, a economia portuguesa está a endurecer a sua capacidade competitiva, nomeadamente através, como disse, da formação bruta de capital fixo, e o turismo veio para ficar. Será? Infelizmente não temos um aeroporto e estamos a perder muitos turistas, muitas centenas de milhares de turistas, precisamente porque não temos um aeroporto à altura que devia. Há muitos anos que devia, porque previa-se que em 2017 o aeroporto de Lisboa já estivesse congestionado, e está extremamente congestionado, e estamos a perder turistas porque o aeroporto Humberto Delgado está já congestionado. Era importante que se acelerasse a construção de um novo aeroporto para que o turismo não tivesse os constrangimentos que neste momento está a ter. Penso que, se isso acontecer, o país continuará numa fase de crescimento longa, não apenas em 5 anos, mas por 6, 7, 8, eventualmente mais tempo, até porque países com quem nós temos relações comerciais muito importantes, nomeadamente Angola, Moçambique, mas particularmente Angola, vamos ter um aprofundamento das nossas relações económicas e isso vai ser altamente benéfico para Portugal e para Angola. Portanto, investindo na comunidade lusófona, nos países lusófonos, eventualmente o Brasil poderá também ter ainda no final deste ano alguma mudança para melhor as trocas comerciais com o mundo lusófono podem melhorar bastante, para além do que têm melhorado já as trocas comerciais com os países da União Europeia e com outros países. Sim, bom, e vamos avançar. 3 anos depois da última cimeira sobre interligações energéticas em Madrid, o presidente francês e o líder do governo espanhol estiveram ontem em Lisboa a convite de António Costa. Quais são as preocupações de António Costa? As preocupações de António Costa são preocupações já bastante antigas. Já há muito tempo que se tinha verificado a necessidade de ligar a rede elétrica nacional à rede elétrica europeia, particularmente à rede elétrica francesa, porque a França produz energia a custos muito mais baixos que Portugal, inclusivamente até porque tem, não só, entre outras razões, porque tem energia atómica que permite o fornecimento de energia a preços inferiores aos preços produzidos pela energia pelas centrais térmicas, centrais a combustíveis fósseis, pelas barragens e pela energia solar e eólica, particularmente a energia eólica que estão a produzir em Portugal. Ora, isso permitirá, por outro lado, alguma concorrência à própria EDP, que neste momento não é monopolista, mas quase monopolista em Portugal. Neste momento, o que na realidade existe é um oligopólio da distribuição de eletricidade. O monopólio da rede de produção está na REN, mas depois na rede de distribuição existe um oligopólio. E, no fundo, aquilo que se verifica é que os preços são combinados entre as empresas. E verificamos que praticamente não há diferenças de preços entre a EDP, a Galp e outras fornecedoras de energia elétrica. E isto pode contribuir para que esse oligopólio seja quebrado. Para além de que o Governo deve, sem dúvida nenhuma, dar
mais poderes ao regulador para controlar esse óbvio oligopólio e essa óbvia coordenação de preços de mercado que as fornecedoras de eletricidade estão a levar a cabo. Portanto, é uma boa notícia, juntamente com uma outra boa notícia, que foi a entrada em funcionamento de uma central de energia solar, a primeira que não está a ser financiada pelo próprio governo e que não vai entrar nos chamados CMECs, que são custos de manutenção, no fundo são rendas ilegítimas que o Estado português contrata ou tem de pagar à EDP, contratadas durante os governos de Durão Barroso e Santana Lopes. Convém dizer que os governos de Durão Barroso e Santana Lopes, que agora o PSD tanto fala contra as CMECs, foi o governo de Durão Barroso e o governo de Santana Lopes que as negociou, e depois os governos o governo de Sócrates manteve-as e o governo de Passos Coelho, mas os contratos estavam de tal maneira blindados que praticamente os governos que vinham a seguir estavam forçados a manter essas rendas absolutamente ilegítimas da EDP. Esperamos que também essas rendas vão diminuir para bem dos portugueses e da economia portuguesa. A energia constitui uma fatura muito importante dos custos de produção na nossa economia e é importante que a redução dos preços da energia elétrica seja levada a cabo para que a competitividade da nossa economia também seja melhorada. Sim. Bom, entretanto, o presidente da Assembleia Nacional cubana, Esteban Lasch, afirma que a Magna Carta, ou Carta Magna, contendo 87 novos artigos e 117 modificações, ele afirma que estas alterações não significam de todo uma renúncia aos ideais socialistas cubanos. Não, mas há uma mudança muito substancial. A mudança já tinha começado no tempo de Raul Castro e veio aprofundar-se agora com o presidente Miguel Díaz-Canel. O presidente Miguel Díaz-Canel, que toda a gente dizia que era um aparato chique, um indivíduo que iria continuar o imobilismo de Cuba, e eu estive em Cuba, conheço a realidade cubana, sei até que ponto é que a economia cubana é uma economia cheia de constrangimentos e não é só devido ao bloqueio, é pelo mau funcionamento da economia. Por exemplo, a agricultura, que podia ser extremamente importante na economia cubana, neste momento, e esteve durante o regime de Castro e até agora ainda está quase paralisada por uma razão, é que os preços, porque o Estado obriga as cooperativas a vender-lhe, praticamente não cobrem os custos de produção. E os agricultores que trabalham nas cooperativas não têm incentivos para produzir. Nós atravessamos Cuba e vemos extensões enormes de terras extremamente férteis completamente abandonadas, porque não há incentivos para produzir. E, portanto, tem que haver incentivos para a economia. E agora, aquilo que se fez, que Miguel Díaz-Canel, com o apoio de Raul Castro, vamos a ver que Raul Castro ainda é o secretário-geral do partido, atenção, e com o apoio da própria filha de Raul Castro e sobrinha de Fidel, mesmo dentro da família Castro, está-se a apoiar firmemente estas reformas. Substitui-se na Constituição a menção do comunismo para socialismo, que acaba por ser a realidade, no fundo é transmitir para a Constituição a realidade daquilo que se passa em Cuba. Não há comunismo nenhum lá. O que há é um socialismo economicamente extremamente débil
embora a iniciativa privada fosse permitida já anteriormente, mas agora vai ser diminuído o controle sobre a iniciativa privada e não são permitidos apenas pequenos investimentos, mas aos interesses privados, um pouco à semelhança do que sucede na China, irão ser permitidos investimentos maiores. Por outro lado, está-se a acolher o investimento estrangeiro como instrumento de dinamização da economia. Isso é muito importante para o futuro de Cuba e, além disso, outra coisa muito importante que convém realçar é que os direitos das minorias, nomeadamente dos homossexuais, é reconhecida. Há uma alteração a dizer que o casamento é um contrato entre duas pessoas, só entre duas pessoas, e não entre duas pessoas de sexo diferente, como estava na Constituição cubana, e há uma modernização de mentalidades, uma defesa dos direitos das minorias, e isso é muito importante para Cuba. Bom, entretanto, Jair Bolsonaro, o candidato oficial à presidência do Brasil, afirmou que os militares serão reconhecidos pelo seu governo. Sim, não me admiro nada disso. Eu vou-te dar um exemplo. Um tinteiro de uma impressora. Há ministérios que compram um tinteiro de uma impressora por R$45. Mas os ministérios dos militares, o Ministério da Defesa compra os mesmos tinteiros por R$150. Portanto, nós estamos a ver porque é que Bolsonaro quer que os militares sejam devidamente protegidos. Aliás, ele diz que no dia em que for presidente, ele institui uma ditadura que toma o poder de uma maneira ditatorial, restringindo as liberdades, e ele confessa que ele foge aos impostos. Eu fujo sempre aos impostos. Sempre que puder, fujo aos impostos. Diz Bolsonaro. É este tipo que confessa abertamente que foge aos impostos e com a justificação de que há muitos que fogem aos impostos, mas quem foge aos impostos, sobretudo, são os indivíduos do dinheiro, que nós sabemos. Ele falou, inclusivamente, em privatizações e mesmo na extinção de algumas empresas estatais. Claro, que é o que ele quer. É o que ele quer. E, entretanto, ele e os militares que iriam levar a cabo essa privatização, sempre como sucedeu durante a ditadura militar, iriam receber as luvas dessas privatizações. As privatizações servem também para aquecer as mãos de alguma boa gente dos militares e desses indivíduos que apregoam aí o amor à pátria, que no fundo são traidores à pátria, como Bolsonaro é um traidor à pátria. Ele tem alguma hipótese de ganhar? Penso que neste momento não tem. Até porque ele já tentou vários candidatos, já fez vários convites para vice-presidente e ele ainda não conseguiu encontrar alguém que aceitasse, queimasse com ele como vice-presidente. Portanto, vamos a ver o que é que vai nascer dali, mas penso que ele já não tem hipóteses. Depois de algumas tiradas dele, depois dele descobrir verdadeiramente a máscara dele e depois de várias recusas de pessoas por ele convidadas para serem vice-presidentes, ele já não tem hipóteses nenhumas de ser presidente. Mas irá ter um bom score. Irá ter um bom score eleitoral. O que demonstra a doença intelectual, mental e moral do Brasil. Entretanto, esta quarta-feira foi anunciada uma trégua entre Trump e a União Europeia. Uma trégua económica. Ora bem, eu costumo dizer, o Trump reuniu-se com o Drunk. Como sabes, isto é uma piada que o presidente da União Europeia, Jean-Claude Juncker,
o Jean-Claude Juncker caiu, gosta muito de álcool pesado e teve uma queda, uma bebedeira, volta e meia está... Uma crise de ciática. Uma crise de ciática, volta e meia está embriagado e eu até, por humor, que temos que de vez em quando fazer humor, mesmo até com coisas dramáticas como é isto, o Trump reuniu-se com o drunk, isto é, com o bêbado. Ora bem, na verdade, aquilo que a União Europeia está a ceder, e isso é muito grave, é sobretudo no que toca à importação de produtos agrícolas americanos. Os produtos agrícolas americanos têm dois gravíssimos problemas para a União Europeia. Primeiro, a maior parte, ou quase todos, são geneticamente transformados. Sim. E isso constitui um perigo gravíssimo para a saúde. Nomeadamente a soja. Nomeadamente a soja. São um perigo gravíssimo para a saúde. Ora, esses produtos geneticamente transformados não tinham entrada na União Europeia por motivos de defesa de saúde pública. Parece que Juncker terá acordado a entrada dos produtos agrícolas, que, além de tudo, são altamente subsidiados pelos Estados Unidos. E o lobby da agricultura americana conseguiu impor-se a Juncker. O problema vai ser França, porque França tem a necessidade de proteger também a sua agricultura. Se França tem agricultores que são socialmente muito importantes, que têm uma posição muito importante na economia francesa, e vamos ver, as transferências para os fundos agrícolas da União Europeia, no fundo, aquilo que são indemnizações que, ao longo destes anos, a Alemanha tem vindo a pagar à França decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra ainda. Uhum. De uma maneira subtil, tem havido transferências de rendimentos para os agricultores franceses. Ora, se as portas da França se escancararem para os produtos transgénicos americanos, que são vendidos ao preço da chuva, porque são produzidos em quantidades enormes, já que os transgénicos, o cultivo de transgénicos não é permitido, pelo menos em larga escala, e é muito controlado na União Europeia, a agricultura francesa não são os fundos agrícolas que vão salvar. E Macron já se manifestou contra isso. Vamos ver o que é que vai sair daí. Claro que, no fundo, aquilo que Trump está a pretender é dividir a Europa. E um dos seus apoiantes, o indivíduo que foi, no fundo, o cérebro da sua subida ao poder, o Steve Bannon, esse indivíduo está a fazer, neste momento, uma espécie de internacional fascista aqui na Europa. Steve Bannon, que foi conselheiro e que foi o organizador da campanha de Trump, é um milionário. Ele quer criar uma fundação. Quer criar uma fundação para apoiar os partidos da extrema-direita europeia, nomeadamente o Nigel Farage na Inglaterra, a Marine Le Pen em França e por aí fora. Isto para fazer frente, diz ele, um pouco a Jorge Soros. A Jorge Soros, que diz acusa ele de ser de um liberal esquerdista, eu não sei o que mais. Quando Jorge Soros é um especulador internacional, e ele é um liberal, e efetivamente é um liberal democrata, não é um fascista. Não é um fascista. Jorge Soros não é um fascista, é um liberal-democrata e tem uma fundação para a defesa da chamada Sociedade Aberta. Sociedade Aberta é o título de um livro, A Sociedade Aberta e os seus inimigos, é um título de uma obra de um filósofo, Karl Popper, de um filósofo do centro-esquerda, digamos assim, europeu, Karl Popper,
um filósofo alemão e que influenciou o pensamento de George Soros. George Soros, um especulador húngaro que vive nos Estados Unidos da América, ele criou essa fundação e Steve Bannon pretende criar uma fundação que combata essa de George Soros. Note-se, Steve Bannon teve o apoio de Putin. A extrema-direita europeia está a ter o apoio financeiro e a contra-informação de Putin. O Brexit foi em grande parte devido à manipulação da informação levada a cabo por Putin em Inglaterra. E ele está a fazer, já fez o mesmo em França, nas últimas eleições em que foi eleito Macron, já fez o mesmo em França, fez o mesmo na Itália, temos o espectro de uma divisão na Europa por parte levada a cabo pela extrema-direita, dita nacionalista, que no fundo são traidores à pátria, dita nacionalista sob a batuta de Putin. Era importante que os partidos de esquerda, incluindo o Partido Comunista Português, pensassem nisto. Até que ponto é que, neste momento, a União Europeia é a grande defesa do mínimo de liberdade e de solidariedade entre os povos. E um exemplo de, com todos os defeitos que tem, apesar de tudo, ainda é um exemplo de justiça social, é o menos mau que existe no mundo. Não tenhamos dúvidas. A União Europeia é o menos mau que existe no mundo. E tudo aquilo que possa prejudicar a força da União, a força e a unidade da União Europeia, só serve para beneficiar a extrema-direita, aqueles que, no fundo, são os grandes corruptos e corruptores, aqueles que destroem a liberdade, que destroem as consciências, no fundo, os herdeiros do fascismo que tivemos em Portugal e por toda a Europa durante muitos anos. Na Europa, na Alemanha e na Itália, particularmente até a Segunda Guerra Mundial, em Espanha, mas em Espanha e em Portugal até depois disso, e na Grécia até depois disso, e só serve para que a Europa volte para trás na sua caminhada para a liberdade, para a igualdade e para a fraternidade. É importante que toda a esquerda perceba disso e perceba que não é um George Soros o grande inimigo da liberdade, que o George Soros, com todos os feitos dele, ainda é uma pessoa com quem se pode dialogar. Agora, com estes não é possível qualquer conversa. Eles querem destruir tudo aquilo que seja liberdade, igualdade e fraternidade. Ficamos por aqui. Obrigada, Henrique. Obrigado eu, Olga. Até ao próximo programa. Até ao próximo Política em Pura. Até ao próximo Política em Pura. Política em Pura. Um olhar sobre a semana.